Olá, meu nome é Camila. Esse nome tá trocado para não me identificarem ao contar minha dolorosa história, e talvez a mais transformadora da minha vida. Já mudei os nomes de todos os envolvidos também. Quem sabe alguém ouvindo do outro lado consiga tirar uma lição ou até mesmo evitar uma dor parecida. Eu tinha 31 anos quando tudo começou. Era casada com o Fábio há quase 6 anos. Nós nos conhecemos no banco onde eu trabalhava como caixa e ele era gerente de uma empresa que movimentava muitas operações com a agência. No início foi amizade, depois parceria e, pouco tempo depois, amor. Fábio sempre foi um homem paciente, responsável, tranquilo. Aqueles caras que não são exatamente românticos, mas que te dão estabilidade. A gente construiu uma vida confortável. Tínhamos uma casa com quintal, um carro quitado, um cachorro barulhento e planos de tentar engravidar no ano seguinte. Do lado de fora, éramos a imagem da família que deu certo. Mas por dentro, as coisas já não eram as mesmas. A rotina tinha nos engolido. Fábio chegava do trabalho cansado, jantava, tomava banho e dormia. Nos fins de semana, futebol na TV e almoço com a sogra. A gente mal conversava sobre coisas nossas. Às vezes eu tentava puxar assunto, sugerir viagens, programas a dois. Ele dizia que eu reclamava demais, que ele já fazia tudo certo, que eu devia agradecer. Não era uma relação ruim, mas era uma relação fria. Uma casa sem brigas, mas também sem calor. E é aí que a história realmente começa. Um dia, por acaso, eu vi uma postagem no Instagram de um conhecido antigo, o Vitor. Vitor tinha sido meu ex-namorado, lá do tempo da faculdade. Nosso namoro durou quase 2 anos. Terminamos porque ele foi transferido para o sul do país a trabalho e eu não quis me mudar com ele. Na época, achei que estava certa. Hoje, tenho minhas dúvidas. A foto dele era casual, sorrindo com uma xícara na mão em um café. O tipo de coisa simples que, por algum motivo, me tocou. Curti a foto. Segundos depois, recebi uma mensagem direta. Camila? Quanto tempo? Você tá bem? Ali começou tudo. Começamos a conversar. Primeiro só pelas redes sociais, depois pelo WhatsApp. Vitor estava de volta à cidade temporariamente cuidando de um projeto novo. Disse que sempre se lembrava de mim, que se arrependeu de como tudo terminou. No começo, resisti. Dizia que estava casada, que estava bem. Mas aos poucos fui cedendo, porque por mais que Fábio fosse um bom marido, Vitor me fazia sentir viva. Me fazia rir, me ouvia de verdade, me chamava de linda, relembrava momentos nossos que nem eu sabia que lembrava. Era como se alguém tivesse ligado uma luz em um cômodo que estava apagado há anos dentro de mim. E então, aconteceu. Foi uma única vez, um fim de tarde chuvoso. Eu tinha discutido com o Fábio, algo bobo, como sempre. Saí para esfriar a cabeça e acabei indo parar onde não devia, no apartamento alugado de Vitor. Eu não vou entrar em detalhes, não é esse o ponto. Mas o que importa é que naquela noite eu fui fraca. Dei vazão a um desejo antigo, que deveria ter ficado enterrado no passado. No dia seguinte acordei em pânico, vesti a roupa correndo, pedi um carro de aplicativo e fui embora. Passei o resto da semana evitando Vitor e tentando agir normalmente em casa. Fábio não desconfiou de nada, nem uma vírgula. Algumas semanas depois, comecei a me sentir estranha. Enjoos, tonturas, sono excessivo. Fiz o teste de farmácia. 2 linhas. Fiz outro. 2 linhas. Chorei. Fui até o laboratório e confirmei. Eu estava grávida. Fábio ficou radiante. Ele chorou quando ouviu o coraçãozinho no ultrassom. Me abraçou forte e disse que aquele era o melhor dia da vida dele. E eu? Eu me senti um monstro.
porque pelas contas era muito provável que o filho fosse do Vitor. Eu juro que queria esquecer aquela noite com o Vitor. Queria apagar da memória, como se fosse possível editar a vida igual a gente edita uma foto antes de postar. Mas não era assim. O arrependimento me acompanhava em cada gesto. Eu olhava para o Fábio e sentia um aperto no estômago. O homem que me abraçava todos os dias, que dormia ao meu lado, que fazia planos de família comigo, não fazia ideia do que eu tinha feito. E o pior, acreditava estar vivendo o melhor momento de nossas vidas. Vitor, por outro lado, parecia entender que algo entre nós havia sido selado. Apesar de eu ter bloqueado ele depois daquela noite, ele ainda mandava e-mails, como se fosse um adolescente tentando reconquistar a ex-namorada com textos apaixonados. Eu não respondia, mas lia todos, como se parte de mim precisasse daquelas palavras para lembrar que ainda existia, que ainda era vista, desejada. Eu me sentia uma fraude, dividida entre o papel da esposa fiel e da mulher que tinha traído tudo aquilo em que acreditava. Quando entrei no segundo trimestre da gestação, Vitor me encontrou, pessoalmente. Foi na saída do supermercado. Eu empurrava o carrinho com algumas compras quando ouvi aquela voz que conhecia tão bem. Camila. Meu coração disparou. Virei devagar e lá estava ele. Boné para trás, jeans desbotado, aquele sorriso sem vergonha. Ele olhou para minha barriga e arregalou os olhos. Você... eu tô grávida, respondi seca. É meu? Neguei com a cabeça, embora meu peito gritasse outra coisa. Não, é do meu marido, e eu gostaria que você não me procurasse mais. Ele franziu a testa, mas respeitou. Apenas assentiu com a cabeça e deu um passo para trás. Tá certo, mas se algum dia você precisar, você sabe onde me encontrar. Entrei no carro tremendo. Fiquei parada alguns minutos com as mãos no volante e o olhar perdido. A verdade, crua e suja, parecia estar se aproximando. Eu podia sentir o calor da mentira queimando na minha pele. A partir dali, as semanas passaram como uma nuvem carregada prestes a desabar. Eu seguia com a gravidez, com os exames, com os preparativos do quarto do bebê. Fábio estava envolvido em tudo, e isso só tornava tudo pior. Ele estava empolgado, planejava nomes, pesquisava carrinhos, me fazia chá nos dias de enjoo. Às vezes eu me pegava olhando para ele com tristeza, porque no fundo eu sabia, aquela alegria tinha prazo de validade e que mais cedo ou mais tarde a verdade encontraria um jeito de explodir, mesmo que eu me calasse para sempre. A cada semana que passava, o peso da mentira me esmagava um pouco mais. A barriga crescia. A expectativa de Fábio aumentava. Ele falava em montar o berço com as próprias mãos, em fazer uma playlist de músicas clássicas para o bebê ouvir na barriga. Até falava com a minha barriga como se o bebê pudesse entender. Aqui é o papai, mal posso esperar para te segurar no colo. Essas frases, que deveriam me emocionar, só aumentavam o meu desespero. Minha psicóloga dizia que mais cedo ou mais tarde a verdade iria encontrar um caminho, mas que, enquanto eu não tivesse pronta, talvez não fosse a hora. Só que, será que existe uma hora certa para destruir alguém? Foi numa madrugada fria, quando eu já estava no 7º mês, que tive um pesadelo horrível. No sonho, eu estava no hospital e Fábio segurava o bebê nos braços, feliz. Até que uma enfermeira entrava com um exame de DNA e dizia em voz alta: "O pai não é ele." Fábio largava o bebê no chão, eu gritava, e então acordei coberta de suor, com o coração disparado. Naquela manhã, decidi escrever uma carta. Achei que seria mais fácil, que colocar em palavras escritas fosse menos doloroso do que olhar nos olhos do homem que me amava e contar uma traição. A carta tinha 3 páginas. Contei tudo, desde o reencontro com Vitor até a noite no apartamento. Contei que havia sido uma única vez. Contei que me arrependi, que nunca mais tive contato,
que achava que o bebê poderia ser dele, que não tinha certeza, mas que Fábio merecia saber. Deixei a carta na gaveta da mesa de cabeceira, onde ele sempre guardava os livros que lia antes de dormir, e fui trabalhar. Durante o dia, mandei mensagem dizendo que o amava, como uma tentativa de anestesiar o impacto que viria. Ele respondeu com um emoji de coração e disse que estava ansioso para o ultrassom da semana seguinte. Quando eu cheguei em casa, o silêncio era diferente. A TV estava desligada, as luzes da sala apagadas, só a luz do quarto acesa. Meu coração já sabia. Entrei e o vi sentado na beirada da cama, a carta nas mãos, os olhos vermelhos, a respiração pesada. É verdade? Ele perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Assenti, as lágrimas caindo sem controle. Me perdoa, por favor. Foi um erro, um único. Eu me arrependi no segundo seguinte, mas eu não conseguia. Por que você não me contou? Porque eu tinha medo de te perder. Ele levantou devagar. Passou por mim como se eu fosse uma estranha. Entrou no banheiro, trancou a porta e ali ficou por 1 hora inteira. Quando saiu, não disse nada. Pegou a chave do carro e saiu de casa. Eu não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, ele não voltou. Nem no outro. Só no terceiro dia me mandou uma mensagem. Preciso de tempo e preciso saber. Esse filho é meu? Eu não sabia o que responder. Aquela pergunta de Fábio, esse filho é meu, ficou ecoando na minha cabeça como um sino que não parava de bater. Não havia como responder com certeza. Só um exame de DNA poderia. Mas como pedir isso durante a gravidez? Como ferir ainda mais a dignidade de alguém que já estava machucado por minha culpa? Esperei alguns dias. Tentei ligar, mandei mensagens, nenhuma resposta. A barriga já estava pesada e emocionalmente eu estava à beira do colapso. Conversei com a minha médica. Ela me recomendou que eu evitasse estresse. Difícil quando tudo ao seu redor é tensão. Ela disse que, caso eu quisesse, existia um exame de DNA intrauterino, mas que era caro e, embora seguro, ainda assim era invasivo. E se alguma coisa acontecesse com o bebê? Eu nunca me perdoaria. Então, decidi esperar. Até o nascimento. Só ali seria possível descobrir a verdade com segurança. E torcer. Torcer muito para que o destino me poupasse de mais dor. Durante esse tempo, Vitor voltou a entrar em contato. Mandei uma única mensagem explicando o que estava acontecendo. Disse que achava melhor não termos contato, que eu precisava de paz. Ele respeitou, não insistiu. Desapareceu. Fábio voltou a falar comigo apenas na semana anterior ao parto. Foi uma mensagem simples. Vou estar no hospital. Não importa o que aconteça. Essa criança é inocente. Ela não tem culpa dos nossos erros. Eu chorei ao ler. Por ver que, apesar de tudo, ele ainda era aquele homem íntegro que eu conhecia um dia. Na madrugada do dia 12 de setembro, minha bolsa estourou. Fui levada ao hospital por minha irmã. Fábio chegou minutos depois. Não disse nada, mas ficou ao meu lado durante todo o trabalho de parto. Nosso filho nasceu às 4h22 da manhã. Um menino. Lindo, forte, chorando alto. Os olhos, iguais os de Fábio. Ou seriam os meus? Era impossível saber naquele momento. Fábio segurou o bebê no colo, chorou e me olhou com um misto de ternura e dor. Eu não disse nada. Apenas observei aquele momento sem conseguir respirar direito. Os primeiros dias foram estranhamente tranquilos. Ele ficou conosco no hospital. Me ajudou, trocou fraldas, fez piadas bobas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que ele estava apenas evitando o assunto, fugindo da realidade. Voltamos para casa e ele se ofereceu para dormir no sofá. Aceitei. Ainda não havia clima para recomeço nem fim. 1 semana depois, recebi a notificação do laboratório.
O exame de DNA estava pronto. O envelope ficou sobre a mesa por 2 dias. Eu não tinha coragem de abrir. Sabia que ali dentro estava o veredito que poderia mudar completamente o destino de 3 pessoas. Na noite do 3º dia, Fábio me chamou para conversar. Sentamos no sofá, um de frente para o outro, com o bebê dormindo no berço ao lado. Eu te amo, Camila. Ainda te amo. Mas não sei se consigo viver com isso sem saber a verdade. Assenti, peguei o envelope e entreguei a ele. Minhas mãos tremiam. Meu coração parecia que ia parar. Ele abriu devagar, leu em silêncio e então chorou. Lágrimas caíram dos olhos dele sem controle. Ele é meu. Caí em prantos. Um misto de alívio, culpa, vergonha e esperança. Fábio me abraçou. Ficamos ali chorando juntos, por tudo que perdemos, por tudo que ainda poderíamos tentar reconstruir. Mas ele não voltou para o quarto naquela noite. Dormiu no sofá, como vinha fazendo. Nos dias seguintes, ele foi se aproximando do bebê com mais carinho ainda. Era um pai presente, protetor, completamente apaixonado. Mas comigo havia uma barreira, um abismo entre nós, que nenhum DNA seria capaz de preencher. Nos dias que se seguiram à revelação do exame de DNA, minha vida parecia um filme mudo. A cena existia, os personagens estavam no palco, mas as palavras não alcançavam mais a alma. Fábio era presente como pai, mas ausente como marido. Ele fazia tudo pelo nosso filho, o banho, as mamadas, as noites mal dormidas, mas comigo o olhar não se encontrava. O carinho, antes espontâneo, agora era contido. E o silêncio, esse era ensurdecedor. Comecei a escrever cartas para Fábio, cartas que nem sempre entregava, mas que me ajudavam a organizar meus pensamentos, meus sentimentos. Eu escrevia tudo o que não tinha coragem de dizer em voz alta. Contava das minhas culpas, dos meus medos, do quanto ainda o amava. Uma noite, deixei uma dessas cartas sobre o travesseiro dele. Era uma carta curta, mas sincera. Dizia: sei que te machuquei, e talvez nunca mereça o seu perdão, mas quero que saiba que tudo o que construímos foi verdadeiro, e que cada vez que eu olho para você com o nosso filho nos braços, meu coração implora por uma segunda chance. No dia seguinte, ele saiu cedo. Não comentou nada, mas à noite, quando voltou, me abraçou pela primeira vez em semanas. Foi um abraço tímido, mas ainda assim um abraço. Um gesto de quem talvez estivesse tentando começar, de novo. As semanas viraram meses, nosso filho completou 6 meses. Aprendeu a sorrir, balbuciar, reconhecer nossos rostos, e a presença constante de Fábio era a única coisa que me fazia acreditar que, talvez, só talvez, ainda houvesse uma esperança para nós. Começamos a conversar mais. Jantares com menos silêncios, risadas tímidas durante o banho do bebê, algumas lembranças boas entre tantas dolorosas, mas o medo de que ele me deixasse ainda me assombrava. Você pensa em se separar de mim? Perguntei uma noite quando finalmente tive coragem. Ele respirou fundo, olhou para o nada por alguns segundos. Já pensei, muitas vezes, mas penso ainda mais na nossa história, no que vivemos antes disso tudo, e no que estamos tentando viver agora. Eu ainda te amo, Camila. Só não sei como voltar a ser quem eu era. Eu segurei sua mão. E eu não espero que volte a ser. Só quero que sejamos melhores. Diferentes, mas melhores. Ele assentiu. Pela primeira vez senti que estávamos caminhando na mesma direção. Foi um longo processo, de reconstrução, de perdão, de aceitação. Fábio também procurou ajuda psicológica. Entendeu que guardar tudo para si era um fardo que só o adoecia mais. Começamos a sair juntos de novo, um cinema aqui, um almoço ali. Voltamos a ter momentos como casal, não apenas como pais.
e em um desses encontros ele me deu um presente, uma caixinha com nossas alianças antigas, renovadas com uma inscrição nova por dentro. Recomeçar é amar de novo com cicatrizes. Chorei ao ler. Ele sorriu e me beijou. Não foi um beijo de novela, foi um beijo real, de quem esteve no abismo, mas escolheu escalar de volta, com dor, com medo, mas com amor. Tudo parecia estar finalmente se ajeitando, não de forma perfeita, porque perfeição eu havia aprendido não existe, mas de um jeito mais leve. A ferida ainda sangrava, mas cicatrizava devagar. Fábio e eu dávamos pequenos passos em direção a um novo começo, e nosso filho era o elo mais forte entre nós. Mas a vida tem um estranho talento para testar nossas estruturas no momento em que mais queremos paz. Foi numa tarde comum, de céu nublado e fila no supermercado, que o passado decidiu bater a porta com força. Literalmente. Eu estava no caixa, com o carrinho cheio de fraldas, leite, papinhas e uma cabeça cheia de listas mentais, quando ouvi alguém me chamar. Camila! A voz me gelou, não pela surpresa, mas pela forma como fez meu coração disparar. Virei devagar e lá estava ele, Vitor, em carne, osso e um leve sorriso no canto da boca. Oi, respondi sem saber se sorria, chorava ou saía correndo. Achei que nunca mais fosse te ver, ele disse, colocando uma bandeja de carne sobre o caixa ao lado. Fiquei muda. Olhei em volta como se esperasse que alguém me salvasse daquilo, mas não havia salvação. Era só eu, ele e o passado se apresentando de novo. Você tá bem? Ele perguntou. Assenti, respirei fundo. Estou. E você? Também. Tô de volta na cidade. Mudaram minha lotação no trabalho. Vou ficar por aqui agora. Meu estômago embrulhou. E o bebê? Ele perguntou, baixando o tom de voz. É meu? Olhei diretamente nos olhos dele. Não. O exame confirmou que é do Fábio. Ele pareceu absorver aquilo como um soco lento. Abaixou a cabeça, murmurou: Que bom. Que bom para vocês. Silêncio. Peguei minha carteira, finalizei a compra e antes de sair disse: Cuide-se, Vitor. E, por favor, respeite minha vida. Não me procure mais. Ele assentiu. Saí com as sacolas, o coração em colapso. Entrei no carro, respirei fundo e chorei. Chorei porque reencontros mexem, mesmo quando não deveriam mais. Quando cheguei em casa, Fábio estava no sofá, brincando com o bebê. Me viu e sorriu. Aquele sorriso limpo, verdadeiro, de quem não esconde nada. E eu, naquele instante, entendi o valor da verdade, o preço que se paga pela mentira e o alívio que é viver sem esconder. Não contei sobre o encontro, não por medo ou omissão, mas porque pela primeira vez em meses, aquele passado já não fazia mais parte do meu presente. E pela primeira vez, eu estava em paz com isso. Com o reencontro com Vitor para trás, pensei que o pior já havia passado, que o fantasma daquela escolha errada tinha finalmente encontrado seu lugar no passado. Mas eu subestimei o poder da culpa. Ela não gritava, sussurrava, nos momentos mais inesperados. Quando o bebê chorava de madrugada e o Fábio levantava sem reclamar, quando ele me surpreendia com um café na cama, quando nossos olhares se cruzavam e eu via, lá no fundo, uma dor que ainda morava nos olhos dele, comecei a sonhar com a traição, com o dia da confissão, com o exame,
com o rosto de Fábio destruído. Acordava suada, assustada, com a sensação de que tudo iria desmoronar novamente. Procurei minha terapeuta e confessei: eu me sinto uma fraude. Ela escutou, como sempre fazia, sem julgamentos. Camila, o caminho da cura não é linear. Você está reconstruindo uma relação, mas também precisa se reconstruir como mulher, e isso passa por se perdoar. Mas eu errei, magoei quem mais me amava, e continuo aqui, recebendo amor sem merecer. Ela respondeu com algo que nunca esqueci. Você não está recebendo amor apesar do que fez. Está recebendo amor porque Fábio escolheu perdoar. E o perdão só tem valor quando é oferecido a quem errou. Essas palavras me marcaram. Comecei a enxergar a minha jornada não como uma penitência, mas como uma chance, uma oportunidade rara de reescrever a minha própria história. Fábio, aos poucos, também mudava. O tom dele era mais leve, as brincadeiras voltavam, os momentos íntimos antes distantes começaram a retornar devagar, como quem tateia no escuro. Numa noite qualquer, após colocarmos nosso filho para dormir, ele me surpreendeu. Camila, posso te perguntar uma coisa que nunca tive coragem? Assenti, com o coração na boca. Quando você ficou com o Vitor, você já não me amava? Demorei a responder, porque a resposta não era simples, mas respirei fundo e fui sincera. Eu te amava, Fábio, mas estava magoada. Me sentia sozinha. E naquele momento me iludia achando que aquilo era o que eu precisava. Foi egoísmo, imaturidade e a pior escolha da minha vida. Ele me olhou, sem raiva, sem julgamento. Obrigado por dizer a verdade, mesmo que doa. Às vezes acho que a gente precisa olhar de frente para o que machuca para conseguir deixar para trás. Naquela noite dormimos abraçados, pela primeira vez em muito tempo, com paz. A culpa nunca desapareceu por completo, mas aprendi a conviver com ela, a acolhê-la sem permitir que me dominasse. Comecei a escrever um diário, não só sobre a minha dor, mas sobre a minha gratidão. Passei a registrar momentos simples, um sorriso do meu filho, uma caminhada em silêncio com Fábio, um café quente numa tarde fria. Descobri que a cura mora nessas pequenas coisas. Também me envolvi em grupos de apoio, comecei a ajudar outras mulheres que passaram por situações parecidas. Contei minha história anonimamente em encontros online e, para minha surpresa, encontrei muitas outras Camilas por aí. Entendi que a traição não define quem somos, mas o que fazemos depois, sim. Fábio, por sua vez, se tornou meu parceiro na terapia de casal. Íamos juntos, conversávamos sobre nossas inseguranças, nossos medos, nossos planos, e cada sessão era como uma ademão de tinta num muro que antes estava rachado. Nosso filho crescia, e com ele a nossa esperança também. O caminho da cura não é bonito, nem rápido, mas é possível. E naquele momento da minha vida, eu começava, enfim, a acreditar que merecia ser feliz. A vida voltou a ganhar cor, não de uma hora para outra, mas em tons suaves, como a aurora que vai tingindo o céu aos poucos depois de uma longa noite. Fábio e eu passamos a fazer pequenas viagens de fim de semana, mesmo que fosse para as cidades vizinhas. A ideia era simples: criar novas memórias, pintar sobre as feridas com momentos felizes, nos dar novas histórias para contar, para viver, para lembrar. Foi numa dessas viagens, num chalezinho rústico no meio da serra, que ele me olhou durante o café da manhã, segurou minha mão com delicadeza e disse:
Camila, posso te pedir uma coisa que nunca tive coragem? Assenti, com o coração na boca. Promete que nunca mais vai guardar nada de mim? Nem dor, nem medo, nem dúvida. Promete que se algo te incomodar, você vai me contar, por mais difícil que seja? Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo a profundidade daquilo. Era mais do que um pedido. Era um pacto, uma ponte entre o que fomos e o que queríamos ser. Eu prometo. E você? Perguntei. Eu também. A partir de hoje, nada de silêncio. Só verdade, mesmo que doa. Nos abraçamos por longos minutos, e naquele chalé frio, nossos corações estavam mais aquecidos do que nunca. De volta à rotina, a mudança era visível. Começamos a sair mais juntos, retomamos hobbies antigos, passamos a brincar mais com nosso filho. Não era fingimento. Era cura. Era reconexão. Certa noite, enquanto lavávamos a louça juntos, eu ensaboava, ele enxaguava. Ele comentou: Sabe o que eu mais admiro em você? Sorri. Minha habilidade de deixar os copos brilhando? Ele riu. Tão bem. Mas é sua coragem. Você poderia ter mentido até o fim. Poderia ter vivido escondida na culpa. Mas escolheu a verdade. E isso me faz te respeitar ainda mais. Me emocionei. Porque por tanto tempo achei que meu erro me havia perdido esse respeito. E ali estava ele, me devolvendo com carinho e maturidade. Nosso filho fez 1 ano. Fizemos uma pequena festa no quintal, só para os mais próximos. Balões azuis, bolo com chantilly e muito amor no ar. Minha mãe, que havia sofrido muito quando descobriu a traição, me chamou num canto e disse: Camila, eu vi a mulher forte que você se tornou. Não estou dizendo que foi certo o que aconteceu, mas estou dizendo que me orgulho da filha que você virou depois de tudo. Chorei de novo, porque cada perdão que vinha, mesmo silenciosos, era como um tijolo a mais nessa nova base que eu construía. Com o tempo, decidi escrever minha história. Comecei com anotações no caderno, depois no computador. Transformei em um relato real e, anonimamente, enviei para um canal do YouTube que contava histórias de ouvintes. Não sabia se seria lida, mas só de escrever já era uma libertação. Terminei o texto com uma frase que me acompanhava desde a adolescência. Errar é humano, mas crescer a partir do erro é divino. E hoje, mais do que nunca, acredito nisso. Já fazia mais de 2 anos desde a confissão, e se antes os dias eram pesados e o silêncio doía, agora a casa era cheia de vida. Nosso filho já corria pela sala, pronunciando palavras com a língua presa e espalhando brinquedos como quem espalha a alegria. Fábio e eu vivíamos num compasso novo. Um amor maduro, realista, reconstruído. Ainda havia lembranças dolorosas, sim, mas eram como cicatrizes, doíam menos e nos lembravam o quanto éramos mais fortes agora. Tudo parecia, enfim, em equilíbrio. Até que o passado bateu à porta. Literalmente. Era uma terça-feira à tarde. Eu havia acabado de colocar uma torta no forno quando a campainha tocou. Espiei pela janela sem reconhecer o carro na frente de casa. Quando abri o portão, levei um choque. Era Victor. O tempo havia passado, mas ele continuava o mesmo em essência. Os mesmos olhos escuros, a mesma postura confiante, mas algo nele estava diferente. Um certo cansaço no rosto, uma urgência no olhar. Oi, Camila. Demorei a reagir. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Precisava te contar uma coisa. Importante. Olhei para dentro da casa, preocupada que Fábio ou nosso filho aparecessem. Não é uma boa hora, Victor. Vai ser rápido, eu juro. Não vim para confusão. É sobre o nosso filho. Congelei. Aquela frase me tirou o ar. Fazia tanto tempo que não ouvia isso da boca dele. E o fato de ele usar a palavra nosso me incomodou. Ele é filho do Fábio, Victor.
É Ele quem cria, quem educa, quem ama. Eu sei. Eu respeito isso. Mas... Ele hesitou. Recentemente recebi um diagnóstico de uma condição hereditária, genética, e achei que você deveria saber. Não sei se o menino herdou, mas... Meus joelhos fraquejaram. Convidei Vitor para entrar contra todos os meus instintos e sentamos na varanda, longe do alcance dos ouvidos inocentes. Ele me contou sobre uma condição cardíaca que corria na família. Nada terminal, mas séria o suficiente para exigir acompanhamento. Só vim porque achei que era meu dever. Não quero nada, nem contato, nem aproximação. Só achei que você, como mãe, precisava estar informada. Assenti. Anotei o nome da condição, agradeci e pedi que ele fosse embora. Fábio chegou cerca de 1 hora depois. Eu ainda estava atônita. Não conseguia esconder. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, tirando os sapatos. Sentei do lado dele no sofá e contei tudo. Com calma. Palavra por palavra. O nome da condição, a conversa, a reação do Vitor. Fábio ficou em silêncio por longos minutos. Você fez o certo em me contar. Vamos marcar um médico e investigar. Melhor saber do que ignorar. Ele foi até a cozinha, pegou um copo d'água e voltou sorrindo. E não se preocupe, eu sei quem é o pai desse menino. E não é sobre DNA, é sobre presença. Meus olhos se encheram de lágrimas. Porque mais uma vez ele escolhia ficar. Escolhia o amor, escolhia a família. Na semana seguinte, fizemos os exames. Tudo normal. Nenhum sinal da tal condição. Um alívio gigante invadiu a casa. Mas aquele episódio serviu de lembrete. O passado pode voltar. Pode bater a porta quando menos se espera. Mas não precisa ter o poder de nos derrubar de novo. A diferença agora é que estávamos preparados. Alguns anos passaram desde que o passado bateu a porta, e se tem algo que aprendi com tudo o que vivi, é que o tempo não cura sozinho. Ele apenas oferece a oportunidade da gente se curar. Nosso filho cresceu saudável, esperto, cheio de perguntas. Às vezes me via olhando para ele com um misto de orgulho e medo. Porque por mais que o amor de mãe preencha tudo, a memória do erro ainda sussurrava nos cantos do meu coração. Mas, com o tempo, até esse sussurro se tornou mais brando. Fábio e eu decidimos renovar os nossos votos. Não porque o casamento tivesse acabado, mas porque sentíamos que havíamos começado de novo. A cerimônia foi simples, no quintal da casa da minha sogra, com flores brancas, luzinhas penduradas e nossos amigos mais íntimos. Dessa vez, os votos vieram com cicatrizes, com verdades, com a certeza de que o amor não é perfeito, mas pode ser verdadeiro até na dor. Eu te escolho de novo, ele disse, com os olhos marejados. Não porque esqueci o que vivemos, mas porque transformamos isso tudo em algo ainda mais forte. Depois da festa, fomos viajar em família. Não para escapar da rotina, mas para comemorar a vida que conseguimos reconstruir. E foi numa pousada pé na areia, com cheiro de maresia e som de gaivotas, que percebi que eu não era mais a mulher que havia mentido. Eu era a mulher que teve coragem de contar a verdade, que encarou as consequências, que escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais honesto. Comecei a ser procurada por outras mulheres que ouviram meu relato anônimo no canal de histórias. Contaram que se reconheceram, que estavam vivendo dilemas parecidos, que precisavam de alguém que tivesse sobrevivido para mostrar que era possível. Foi aí que resolvi transformar minha dor em serviço. Me formei como conselheira emocional, passei a dar palestras em escolas, centros comunitários, igrejas, criei um grupo de apoio online. Descobri um novo propósito. E o mais bonito de tudo é que Fábio estava sempre ao meu lado, não como sombra, mas como luz, não como salvador, mas como companheiro. Hoje, quando olho para trás, vejo aquela Camila do início da história com carinho. Ela não era fraca, ela era humana, como todas nós somos. E quando me perguntam como consegui manter meu casamento mesmo depois de uma traição tão dolorosa, respondo com sinceridade. Porque ambos quiseram.
porque ambos decidiram recomeçar. Porque o amor, às vezes, precisa morrer um pouco para renascer mais forte. E assim seguimos, entre erros e acertos, risos e choros, verdades e promessas, vivendo não uma história perfeita, mas uma história real. Esse foi o meu relato. Caso ele seja escolhido para ser narrado no canal Relatos Reais, ficarei muito feliz. Obrigada por me permitir compartilhar.